Vamos lá. Tudo bem com você? Meu nome é Nicolas Yuri e eu estou aqui porque eu quero trazer algo de Deus para a sua vida agora. Um texto bíblico onde nós vamos ver muito forte a passagem da mulher adúltera, onde Jesus fez algo que é inacreditável, onde Jesus fez algo que é maravilhoso. E eu gostaria de ler esse texto com você, que se encontra no livro de João, e capítulo de número 8, e o versículo é o número 1, e diz assim a palavra de Deus: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-o no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Nós vemos aqui algo muito interessante. Por quê? Porque Jesus ele estava prestes a começar a ensinar, prestes a começar a mostrar para o povo os caminhos, o reino dos céus, tudo aquilo quanto Deus tinha preparado, tudo aquilo que Deus queria fazer na vida do homem, do ser humano. O projeto Jesus estava ali para ensinar. E de repente chega agora um grupo de pessoas e trazem uma mulher que foi pega no ato de adultério. Então observe, qual era a intenção nesse momento? A intenção era que Jesus tomasse uma providência e fizesse de acordo com aquilo que estava escrito na lei de Moisés, para que pudessem o acusar. Eles queriam que ele trouxesse uma resposta. Para quê? Por quê? Para dizer que tudo aquilo que estava pregando não era realmente tudo aquilo, esse amor total, e que tinha que viver aquilo que estava escrito na lei. Porém, Jesus, ele percebe naquele momento tão dificultoso, eu creio que ele percebe a intenção maldosa dos homens. Eu creio que ele percebe que o homem tem um projeto para tentar persuadir mais tarde, ou tentar fazer alguma coisa. E nesse momento, Jesus ele está inclinando-se, ele está ao chão ali, e ele está escrevendo na terra, no momento que trazem essa mulher em adultério. Então, quando Jesus está escrevendo na terra, é um momento muito interessante, porque todos nós queremos saber o que estava escrito, o que estava Jesus ensinando e o que estava Jesus fazendo. Quando Jesus ele observa aquele povo querendo a morte de alguém, ele simplesmente coloca o peso do pecado com o peso do pecado. Por quê? Porque nós, seres humanos, temos a comparar o peso de um pecado com o peso de outro pecado, como se um fosse maior que os outros. Mas Jesus agora ele coloca na verdadeira balança o peso do pecado. Ele mostra: quem não tem pecado, que atire então a primeira pedra. E veja bem o que Jesus fez. Ele pegou o pecado dessa mulher em adultério e pesou na balança, e o resultado foram os mesmos, o tamanho mesmo do pecado dos homens que estavam ali prestes a julgar e cometer um assassinato. Estava prestes a cometer algo público ali. Mas Jesus diz: aquele que não tem pecado, esse atire a primeira pedra. E olha que interessante, porque ele fala aquele que não tem pecado, mas ele não tem pecado. E aí que entra a parte mais interessante desse justo advogado. Deste advogado que apenas usou da empatia, da simplicidade, da humildade, e entendeu a dor do seu semelhante e mostrou que nós somos semelhantes uns aos outros,
fez com que mudasse o quadro de uma história de uma mulher. Fez com que aquela história fosse mudada. Então, observe aqui. Jesus era o único naquele momento, naquele instante, que poderia condenar alguém, porque era o único que não tinha pecado. E de repente aquela multidão que, quem sabe, já tinha pegado 1, 2 ou 3 pedras, já tinha escolhido a pedra para jogar naquela mulher. Para jogar, porque queria ver uma atrocidade, queria ver algo acontecendo. E aí, de repente, todo mundo começa a largar as pedras, todo mundo começa a olhar para as pedras, entender que não estava certo e que o peso na balança era o mesmo. E todo mundo começou a se afastar. E o mais interessante é que ali estava Jesus. Ele olha para aquela mulher e ele pergunta: cadê? Cadê aqueles que te condenam? Cadê aqueles que te condenam? Os que te acusavam. E de repente a mulher olha e já não há mais nenhum. E Jesus olha para ela e diz: vá em paz. Ele diz: vá, viva a sua vida e não faça mais isso, porque eu também não a condeno. Então, o único que podia naquele momento condenar alguém, ele preferiu advogar a causa. Ele preferiu advogar a causa de alguém. Ele preferiu ser o justo advogado. E essa é a missão de Jesus. Satanás, ele tem o mesmo objetivo, de chegar e te acusar, levar e te acusar. Só que tem um porém. Satanás, ele tem as pedras na mão para querer te matar. Mas aí chega Jesus. E agora ele não pergunta àquele que não tem pecado. Ele diz assim: não, o meu sangue justifica, e o meu sangue apaga os pecados. Então, se o meu sangue apaga os pecados, logo mais não tem pecados para ser acusados. Então, se não há acusação, se não há acusação, está encerrado por aqui o julgamento. Jesus continua fazendo a mesma missão, o mesmo papel de advogado. E você precisa entender isso, que o acusador, ele está querendo levar tudo que acontece na sua vida para causar uma destruição na sua vida, para te jogar pedras. Mas Jesus está lá escrevendo na areia e dizendo para te prosseguir e não fazer mais. Então, querido, aproveite essa oportunidade que Deus está te dando e corra atrás dos céus, corra atrás do reino. Você ganhou uma oportunidade de ser feliz, de encontrar a felicidade, de encontrar a salvação. Você ganhou a oportunidade de graça, de morar juntamente com esse que primeiro te amou, porque ele te amou primeiro. E esse amor não é um amor que acaba, é um amor infinito. Que você possa ser abençoado através dessa palavra, entender que não há julgamentos, porque o sangue de Jesus te justifica.